Olá a todos e a todas, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo, já há algum tempo que de facto eu não tenho postado vídeos, mas isso tem a ver com coisas, disponibilidades. Mas eu não queria deixar de dizer umas quantas palavras com algo que eu tenho me dado conta e mais uma vez muito potenciado pelo Instagram e mais uma vez potenciado por esta comunidade de psicólogos e psicólogas, os psi-influencers, que entendem que têm de ter uma resposta para tudo. E às vezes essas respostas, saem um tanto ou quanto ao lado. Portanto, isto é capaz de ser um vídeo um tanto ou quanto longo, peço perdão mas acho que é importante eu dizer isto. Então, uma das práticas usuais nesses psi-influencers é abrirem uma opção que o Instagram tem de stories, de permitir que as pessoas coloquem perguntas nessas mesmas stories, e algumas dessas, e normalmente as perguntas aparecem sempre públicas, não é? Não são mensagens privadas, embora sejam anónimos, portanto não se sabe quem é que as faz. E enquanto que algumas perguntas são de facto bastante ofensivas, diria, ou pelo menos não têm nada a ver com psicologia ou outros serviços, ou que seja, algumas até têm. E aquelas que têm ou são no campo de perguntas de o que é que eu posso fazer em relação a determinado tema, portanto, no fundo, a pedir conselhos, ou a fazer perguntas sobre o que é que as pessoas acham, qual é que é a sua opinião sobre determinados aspectos da psicologia, que à partida parece ser uma coisa interessante. E o que é que eu tenho reparado? Bom, dependendo a quem se pergunta coisas, algumas respostas podem ser um bocado ser respostas sem tempero, sem sal, sem gosto, utilizando a analogia culinária. Especialmente, dedicadas a determinados campos da psicoterapia ou a determinadas vertentes de psicoterapia. E eu já percebi que existe uma longa tradição dos psicanalistas, de alguns psicanalistas, corrigindo-me a mim, falarem com algum escárnio, com alguma... não sei se é zanga, se é frustração, se é raiva, o que é, de terapia cognitivo-comportamental. E eles falam disso e têm sempre que atingir a terapia cognitivo-comportamental e as razões pelas quais eles fazem, ou os argumentos, são sempre os mesmos. Nomeadamente que é a terapia cognitivo-comportamental é muito superficial, só dá atento aos sintomas, como se a psicanálise fosse a única vertente terapêutica que trabalhasse profundamente o indivíduo. Agora, eu acho que eles não acham que todos os modelos, não é, fazem isso. Eu encontro muitos analistas a dizerem que adoram determinadas pessoas de outras vertentes terapêuticas, mas nunca citando uma pessoa cognitiva ou comportamental. Isso é o quê? Isso é a mesma coisa que eu idolatrar o diabo. Seriam excomungadas da Igreja Analítica. Não. Espera aí.
Nós podemos aqui ser bastante, podemos perdoar muitas coisas, pode-se perdoar gostar de existencialismo, pode-se perdoar gostar de, de humanismo, pode-se perdoar até de gostar de coisas mais sistémicas. Não, mas é pecado cognitivo ou comportamental. Isso é pecado. Isso está fora da igreja. Epá, e realmente é assim, realmente isto é uma grandíssima treta, porque ao contrário daquilo que são as ilusões da maior parte dos analistas, não existem, epá, os cognitivo-comportamentais na generalidade não, não, não falam mal, não, não ofendem a psicanálise, nem, nem arrasam analistas, nem nada dessas coisas. Pá, podem discordar de alguns pontos de vista, podem apresentar outras hipóteses e investigação sobre variedíssimos temas, mas agora, epá, eu não ouço nenhum cognitivo ou comportamental a dizer isto é psicanálise, é tudo uma porcaria, blá, 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 blá. Não. Aliás, eu acho que a maior parte das pessoas que fazem esses comentários não sei se têm conhecimento da evolução histórica da psicoterapia ou se têm um género de atenção seletiva. Que de facto a maior parte dos modelos, se não eu diria todos, surgiram como justaposição, por não concordarem ou por quererem acrescentar algo de diferente àquilo que a psicanálise trouxe. E a psicanálise trouxe muita coisa boa. Nem sempre pode-se concordar com tudo aquilo que é dito e, sem dúvida, que muitas das vezes a forma como Freud se expressava, e eu falo em Freud porque é a principal cara da psicanálise, algumas posições de Freud nem sempre foram as melhores. No entanto, a psicanálise tem um valor inestimável. Se não fosse a psicanálise, não teríamos tanta investigação, tanta variedade de conteúdos, tantas formas diferentes de ver o mesmo contexto, a mesma situação ou até mesmo a pessoa. Portanto, é inestimável. E a verdade é que alguns, de facto, criaram modelos que quiseram ir em oposição à psicanálise. Mais concretamente, o comportamentalismo, com John Watson, por exemplo, que esse sim, abertamente, opôs à psicanálise e era muito frontal na sua oposição. Mas depois outros viram isso como sendo algo diferente, algo com que já não se identificavam. E a terapia cognitiva, não é, surge num momento em que havia uma revolução em termos da forma como se olhava para o mundo e que se olhava para a ciência, e ao mesmo tempo pelos trabalhos de pessoas que encontraram algo diferente, nomeadamente aqueles que são conhecidos como os pais da terapia cognitiva, Albert Ellis e Aaron Beck. Curiosamente, ambos psicanalistas de formação. Aliás, o Aaron Beck, para além de ter sido médico psiquiatra, ele era psicanalista, assim como o Ellis. O Ellis
mudou a sua forma de estar porque ele já não concordava, já não se via dentro da psicanálise a partir do momento em que ele começou a interessar-se, nomeadamente pelas questões mais do racionalismo, mais das questões das crenças irracionais e tudo aquilo que foi o suporte da terapia racional, emotiva, comportamental. Terapia comportamental, emocional e emotiva. Pronto. REPT. No caso de Beck, a verdade é que Beck queria, através de métodos experimentais da época, queria tentar comprovar o que Freud dizia sobre a depressão, e a verdade é que ele encontrou coisas distintas que lhe fez pensar e que fez estruturar em aspectos que em, em, em alguns campos diferiam da psicanálise. Agora, Beck, por exemplo, nunca disse uma palavra de má contra Freud ou até mesmo contra a psicanálise. Aliás, Beck era extremamente relacional, embora as pessoas possam achar o contrário, de todos, ou de quase todos os cognitivo-comportamentais ou cognitivos, na altura Beck provavelmente era o mais relacional, sem dúvida mais relacional do que a filha, e obviamente os paralelismos que foram feitos inicialmente entre a terapia cognitiva e a psicanálise são indiscutíveis, até porque lá está, uma coisa surge a partir da outra. O facto de Beck se tentar focar mais nos pensamentos, nas cognições, na percepção, tinha a ver com o facto de ele ter considerado que algo pertinente nas pessoas que apresentavam sintomas depressivos ou que estavam clinicamente deprimidos teria a ver com a percepção que as pessoas tinham da sua satisfação com a vida. Essa foi isso foi algo pertinente e muito importante depois no estabelecimento da terapia cognitiva da depressão. Agora, nunca houve ali uma oposição tremenda. Não é? Aliás, como muitos na altura vieram originalmente de formações dinâmicas para depois expandirem o seu repertório de outras teorias. E portanto, houve esse crescimento. A própria ideia de esquema, não é? que inicialmente Beck propôs, é uma ideia que tem muito enraizada no desenvolvimento da pessoa, não é? Muito enraizada em modelos de relação, não é? A forma como a pessoa vê o mundo, o sistema em que ele está integrado, ou que ela está integrada, os cuidadores, claro que tem muito do que é de vinculação, não é? E a forma como Beck também via a relação terapêutica, mais do que depois os seus contemporâneos, era muito mais relacional, não é, do que provavelmente outras pessoas do mundo cognitivo que se focavam mais em objetivos. Portanto, nunca houve essa questão. E lá porque a terapia cognitiva se centra, como o próprio nome indica, nas cognições, isso implica que seja mais leve ou que seja menos profunda do que a psicanálise? Porquê? Porque a mudança de pensamentos é mais fácil, mais superficial do que outras coisas que a psicanálise trata? Acham? Ok. É porquê? Porque o nosso veículo ou o objetivo ou as cognições são muito mais identificáveis do que a vastidão do inconsciente? É isso? Como é mais profundo? Ou porque a psicanálise clássica
Eu agora faço esta distinção entre a psicanálise clássica, é mais centrada nas relações precoces versus aquilo que a terapia cognitiva faz, que é centrar-se no aqui e no agora. É por isso que é mais leve. Não obstante, não é? A psicanálise, tal como, ou neste caso, a psicoterapia psicanalítica, teve, não é, o bom senso de evoluir, integraram muito mais coisas. Agora, partes clássicas da psicanálise ficaram lá para trás. Continuam a ser os grandes bastiões do dogmatismo. Enquanto que a terapia cognitiva, em justa posição, evoluiu, não é? Praticamente já ninguém, ou quase ninguém, faz a terapia cognitiva que foi a primeira que surgiu. Não é? Portanto, foram muito mais, veio-se integrar muito mais. Já a psicanálise clássica, meu Deus, integração, evolução, não senhor, Freud forever, meu Deus. E durante tanto tempo, a psicanálise, que podia ser muito mais riquíssima, que podia trazer muito mais coisas, foi minada, autominou-se para o desenvolvimento em relação a outros modelos terapêuticos que evoluíram devido, não é, ao seu próprio ego. E portanto, eu não percebo qual é que é esta cena. Eu não percebo porque é que é este. Já sei. É porque cada vez que se fala no termo das práticas baseadas na evidência, a terapia cognitivo-comportamental surge sempre como um exemplo do modelo que está mais do que investigado e validado e que demonstra a eficácia. Meus amigos, isso acontece por uma simples razão. É que o modelo, por natureza, é altamente estruturado, é altamente standardizado, logo facilmente replicável. Isso não quer dizer que em todas as situações seja o melhor. E eu admito isso. Eu sou o primeiro a admitir que, quando se chega às práticas baseadas na evidência, eu muitas das vezes tenho uma série de dúvidas relativamente à eficácia da terapia cognitiva ou comportamental em alguns aspectos. Tanto que, não é, as evoluções naturais da terapia cognitiva ou comportamental, aquelas que as pessoas gostam de chamar de segundas e terceiras gerações, muitos deles demonstram-se até mais eficazes do que a terapia cognitiva ou comportamental dita clássica para algumas perturbações ou para alguns contextos em específico. Exemplo, nas perturbações da personalidade vemos claramente uma superioridade em termos de eficácia demonstradas pela terapia dos esquemas e pela terapia dialético-comportamental, que são intervenções ditas terceira geração integrativas, mas que têm como base a terapia cognitivo-comportamental. Outro exemplo, claro, que é muito simples, é a atual ascensão da terapia da aceitação e do compromisso, também ela uma terapia ou um modelo de terceira geração de inspiração cognitivo-comportamental que integra conceitos como a aceitação, como compromisso, como práticas ligadas à mindfulness e aspectos inovadores, ou pelo menos mais inovadores, colocados pelos autores, nomeadamente Stephen Hayes, que é esta noção de flexibilidade psicológica. A ascensão da terapia da aceitação e do compromisso tem sido tremenda. Aliás, hoje em dia,
muitos dos modelos ligados à saúde, ou mesmo de algumas intervenções clínicas, os investigadores escolhem a ACT como sendo uma base. Portanto, até há uma evolução clara disso. Tanto que há uma evolução clara disso, de que pessoas como, mais uma vez, Stephen Hayes e até mesmo Stephen Hoffman estão a falar numa process-based therapy, portanto, numa terapia baseada em processos e não tanto em linhas um pouco mais tradicionais, quer dizer, tanto que isso é o futuro, digamos, ou está a ser visto como sendo o futuro. É? E já agora, não é? Que existe tanto escárnio, não é? Os psicanalistas têm tanto escárnio na terapia cognitiva comportamental, deixem-me fazer referência à terapia dos esquemas. Portanto, caso muitos não saibam, não é? Jeffrey Young, quando foi uma das pessoas que conceptualizou a terapia dos esquemas, ele agarrou na ideia central do esquema de Beck, no entanto, trabalhou-a, evoluiu-a, e como é que ele fez? Juntou ainda mais conteúdos e maior inspiração na teoria da vinculação, que obviamente é um pressuposto dinâmico. A ideia de esquemas maladaptativos precoces do Young tem muito como base as questões vinculativas, que, no meu entender, fazem todo o sentido. Quem já olhou para a terapia dos esquemas e na forma de intervenção, as partes de pais e tudo mais aqui dentro, isto é tudo menos superficial, a meu ver. E não deixa de ser uma terapia de inspiração cognitiva ou comportamental. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Dizer-se que existe um modelo que trabalha de uma forma mais profunda do que outros, ou estar constantemente a tentar minorar o papel de uma teoria utilizando um argumento que é já passado, que já não faz sentido, a questão de é superficial por causa de intervir em sintomas, se isso fosse verdade, então, e tenho a certeza que os analistas clássicos excomungaram estas pessoas, não é? Vamos falar, por exemplo, de Paul Wachtel. Claramente uma das pessoas, um dos maiores nomes no movimento de integração, analista de formação, que a dada altura, na sua teoria de dinâmicas cíclicas ou cyclic dynamics, foi uma pessoa que conjugou técnicas e intervenções comportamentais com psicanálise. Portanto, estamos a falar do pecado, não é? Vamos falar, por exemplo, de Jeremy Safran, indiscutivelmente um dos maiores nomes da psicanálise, especialmente da psicanálise relacional. Para quem não conhece a carreira do Safran, o Safran basicamente trabalhou com pessoas de todos os modelos e mais alguns. Ele escreveu um livro com um terapeuta cognitivo sobre as dinâmicas interpessoais na terapia cognitiva, com o Zindel Siegel, juntamente com Leslie Greenberg. Ele
ele ajudou a conceptualizar aquele que seria depois, mais tarde, a base da terapia focada das emoções. Na altura chamada terapia experiencial de emoções. Não é? Uma pessoa que, dentro do campo das rupturas, na aliança, fez vasta investigação utilizando processos de task analysis que foram desenvolvidos pelo Greenberg, em que ele investigou todos os modelos de psicoterapia, ou seja, ele não se ficou apenas pela psicanálise, ele investigou também rupturas em terapia cognitivo-comportamental. Claramente ele era uma pessoa que tinha a admiração dos seus pares e que, portanto, ia um bocadinho mais além. É. Ou, por exemplo, os trabalhos de Ryle com a terapia cognitivo-analítica. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Parece-me a mim que, claramente, há aqui duas coisas aqui em questão. Primeiro, a maior parte dos terapeutas cognitivo-comportamentais são muito mais aceitantes da psicanálise do que uma vasta percentagem dos psicanalistas são aceitantes da terapia cognitivo-comportamental. Essa parece-me ser a mais evidente. Segundo, felizmente nem todas as pessoas do campo da psicanálise e da psicoterapia psicanalítica têm a mesma postura relativamente aos dogmáticos de diabolizarem a terapia cognitivo-comportamental ou outros modelos, porque senão não evoluíamos. Esqueci-me também na terapia de fobia de afetos da Lee McCullough, da Christine Osborne, que claramente na sua intervenção dinâmica utilizam pressupostos da desensibilização sistemática. Ok? Portanto, isto só para falar. Se uma pessoa... eu acho que nós não precisamos de estar... Para valorizarmos, ou pelo menos para falar sobre os aspectos, os contributos positivos que os nossos modelos de psicoterapia podem trazer para a pessoa, eu acho que nós não precisamos de utilizar o argumento de mandar abaixo os outros como forma de valorizar o nosso. Acho que isso não é necessário. O campo da investigação em psicoterapia, felizmente, já trouxe investigação sobre o que é que os modelos trazem de bom, o que é que os modelos podem melhorar, não é? Daí este constante trabalho, não é? Esta constante evolução no campo, vem um bocado por aí. Não é? E isso inclui também abordagens de inspiração dinâmica. Portanto, eu para enaltecer a psicanálise, eu não preciso necessariamente deitar abaixo a terapia cognitivo-comportamental. E eu, para valorizar aspectos da terapia cognitivo-comportamental, eu não preciso de dizer ou mandar abaixo a psicanálise. Não preciso. Simplesmente digo, somos diferentes. Ponto. Em vários aspectos, somos diferentes. Acabou. E depois a escolha tem a ver com a pessoa. A escolha tem a ver com as características. E isso é um facto. Eu não preciso. Se alguém me faz uma pergunta, como é que eu vejo a psicanálise? Eu digo, é uma abordagem
que tem muita riqueza, é uma abordagem que, como todas as outras, tem as suas limitações, não é uma abordagem para todas as pessoas e não é pela razão que muitos psicanalistas dizem é porque é uma coisa que vai muito profundo. Não, não é nada disso. Não é uma abordagem para todas as pessoas porque pode não ir de encontro às características de todos. E para tal, né, existem escolhas, existem mais opções, até mesmo dentro da psicanálise e da psicoterapia psicanalítica. Portanto, nós não precisamos daqui de estar a arrasar. Isso é uma estupidez. Enquanto que o campo deveria estar unido, enquanto que o campo deveria estar, não é, a trabalhar no sentido de melhorar, de ajudar a pessoa, não. Continuamos aqui com estas guerrinhas inúteis de o meu é maior do que o teu e enfim. Desculpem lá um rant de meia hora, mas isto tinha que ser. Até à próxima.